Mas ainda num tom político, Theo, eu queria ter com você como essa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro altera o cenário político. E acho que em cima de toda isso que o Pedro acabou de levantar, amanhã começa o segundo semestre legislativo. Como isso impacta votações, como isso impacta o trânsito de projetos, até que ponto, como disse Flávio Bolsonaro, falando aqui ao Arena CNN numa entrevista exclusiva, a primeira que ele dá logo depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de prisão domiciliar a Jair Bolsonaro, de buscar o impeachment com mais forças, de buscar uma conversa diretamente com Davi Alcolumbre. Como essa prisão domiciliar hoje, Theo, mexe com o quadro político? Boa noite. Márcio, boa noite para você, para Larissa, Luísa, Pedro. Excelente noite para quem nos acompanha. Essa decisão, em linhas gerais, ela estrangula politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque antecipa a saída dele da política, pelo menos pelos próximos alguns bons anos, pelo menos 8 anos, para além, obviamente, da condenação que deve vir mais adiante. Por que eu digo que antecipa? Porque todas essas medidas que foram impostas agora são as mais gravosas apresentadas e impostas pelo Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente da República em todos os processos pelos quais ele responde no Supremo Tribunal Federal. Essas medidas só seriam eventualmente aplicadas em casos de condenação. Então, nesse momento, o Alexandre de Moraes antecipa restrições que uma eventual condenação ao ex-presidente da República traria de prejuízo a ele. Então, ele está impossibilitado não mais de não usar as redes sociais, mas de usar o celular. Até então, ele podia usar o celular, desde que não para publicação nas redes sociais, agora nem mesmo para comunicação, porque é como se já valesse uma condenação, porque ele está preso em domiciliar e vai ficar na casa dele como se cumprindo uma pena. Então, ele não pode utilizar o celular, não pode manter contato com outras pessoas, só pode ter visita dos advogados. Qualquer pessoa que visite a casa dele precisa de autorização prévia do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode sair da casa dele, não pode participar de manifestações durante a semana. Antes ele tinha uma restrição de participar de sair de casa aos finais de semana, agora ele não pode sair nenhum dia. Você falou sobre o semestre legislativo. Ele não pode pedir voto para determinado projeto no Congresso Nacional, para determinada bandeira de pauta defendida no Congresso Nacional pela direita, porque não pode utilizar as redes sociais, não pode fazer essa mensagem chegar por meio de terceiros. E aí, o mais importante de tudo, para a direita, não pode diretamente fazer a transferência do capital político dele para o seu sucessor. Isso não é uma possibilidade. Então, essa é a grande dificuldade para a direita. A gente sempre fala, e a gente já conversou muito aqui, Márcio, no Prime, sobre o momento da escolha do sucessor de Jair Bolsonaro para disputar as eleições de 2026. Não pode ser uma decisão tomada muito antes, porque você coloca esse candidato na vidraça antes da hora, mas também não pode ser uma decisão muito tardia a ver. E lembrando o que aconteceu com o presidente Lula em 2018, insistiu e muito para ser candidato quando sabia que não poderia ser. A gente estava lá, Luísa Martins e eu, no Tribunal Superior Eleitoral, 31 de agosto de 2018. O TSE barrou a candidatura de Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele deu pouquíssimas semanas, essa estratégia do presidente Lula na época, deu pouquíssimas semanas para que Fernando Haddad pudesse se viabilizar como um nome nacionalmente conhecido. Não conseguiu, perdeu para Jair Messias Bolsonaro naquelas eleições. Então, essa transferência do capital político, que é um grande ativo do ex-presidente Jair Bolsonaro, fica completamente inviabilizado sem ele ter as redes sociais dele, sem ele poder fazer diretamente essa transferência, indicando, olha, que ele vai ser meu candidato, ou esse não vai ser o meu candidato. Isso não acontecerá. E é uma coisa que não aconteceria, Márcio, minhas colegas e quem nos acompanha, somente depois da condenação. Então, já agora, obviamente, pela restrição das redes sociais já não poderia, mas agora é muito mais difícil
que haja essa transferência do capital político de maneira direta. Obviamente, a mensagem chegará no momento que precisar, mas o grande ativo do bolsonarismo, com as suas redes sociais, da família Bolsonaro, do próprio ex-presidente, que é a quantidade de seguidores que ele tem nas redes sociais e a capacidade de mobilização que ele tem por meio das redes sociais, não tem mais, já tem 2 semanas. Agora fica muito mais difícil, inviabiliza muito mais a atuação dele e agora inviabiliza muito mais a articulação política. Ia todo dia para o Partido Liberal, não poderá mais ir. E se de fato vier a condenação, e se de fato essa decisão, e a Luísa sabe muito bem disso, se essa decisão for mantida até o julgamento, com a tendência de condenação, não vai haver outra possibilidade de ele conseguir fazer essa articulação política. Então, de fato, é um estrangulamento político muito grande essa decisão do ministro Alexandre de Moraes.